Há 9 anos atrás, eu decidi entrar na transição capilar. E acabou que essa decisão foi, olhando agora, parece que por um puro querer, mas eu percebo que tinha uma movimentação maior para você aderir ao seu cabelo natural. Agora, um ponto. Quem é uma pessoa negra? Uma mulher negra, principalmente, porque os homens normalmente cortam o cabelo desde cedo, raspam e afins, mas a mulher negra, ela desconhece como é o seu cabelo natural. A maioria, tá, assim, não posso dizer que todas, mas a maioria não conhece. Principalmente se o cabelo dela for crespo. Porque quando você é criança, por mais que muitas coisas ficam marcadas em você, você tem a memória de várias coisas, inclusive da dor que era pentear o cabelo, pela ausência de produtos que de fato fossem pensados para o nosso cabelo, e como que era ruim quando se tinha piolho, e por aí vai. Por mais que essas memórias elas estejam presentes, quando você decide passar pela transição capilar e assumir o seu cabelo natural, na verdade, você não sabe exatamente o que você está decidindo bancar, assim, qual que vai ser a realidade daquele cabelo que você vai precisar cuidar, que você vai precisar nutrir, que você vai estar com ele e trabalhar a sua autoestima, se sentir bem com ele. A verdade é que esse passo, ele é dado meio que no escuro, assim, sabe? Parte de uma vontade, de um desejo, às vezes de uma pressão social, mas você não sabe o que vai ser depois. E isso é engraçado, assim, eu tô falando aqui, tô pensando várias outras coisas, esse é um vídeo meio sem roteiro, tô testando esse formato porque eu tô meio de saco cheio de fazer vídeo com o que o algoritmo tá pedindo, então é isso. Decidi que eu queria falar sobre cabelo e tô aqui falando sobre cabelo, é sobre. Quando eu decidi fazer isso, eu fui questionada algumas vezes por que eu estava usando trança. Porque parece que a partir do momento que você decide uma coisa, você tem que saber todos os porquês, você tem que estar embasado em referências, porque Angela Davis disse tal coisa, porque sei lá quem disse tal coisa, porque as tranças significam tal coisa, um empoderamento, nananã. Cara, como que isso é cruel, sabe? Porque você já tá passando por um momento, assim, de desbravar e ao mesmo tempo de se voltar para dentro. E aí você ainda é questionada do porquê que você está usando trança, se você sabe o que significa usar tranças. E às vezes, muitas das vezes, você está usando trança porque ali você encontrou a possibilidade de passar pela transição de uma forma mais leve, de se reconhecer e se ver bonita no espelho, até o seu cabelo ficar 100% natural e você saber o que é o seu cabelo. Sabe, um chá de revelação, depois de muitos e muitos anos, você não sabia como era o seu cabelo. No meu caso, eu tinha 19 anos, eu acho, 19 ou 20 anos, eu tinha 20 anos. Do 19 pro 20 que eu fiz a transição. E eu não sabia o que era o meu cabelo, porque eu sempre passei guanidino. Tava até comentando ontem que toda vez que eu vejo o Netinho de Paula, a primeira coisa que me lembra é a carinha dele, lá no potinho da guanidina, com um terninho branco e afins. Então o cabelo que eu sempre conheci foi um cabelo de guanidina. O meu cabelo natural, eu conhecia através das fotos, então era uma memória que eu tinha, né? Não, e que eu tinha um registro também, mas eu não sabia como que era cuidar dele. Como que era me olhar no espelho com ele, né? Assim, com o meu cabelo natural. Enfim, perdi o. Voltei. Perdi o gancho, mas voltei. Então, às vezes, a trança era esse lugar inicial, ou às vezes não tão inicial assim, de se reconhecer, de se ver bonita. Porque até esses dias mesmo estava tendo um debate lá no perfil da Gabi de Pretas. Acho que não é esse nome mais que ela usa. Mas, pra quem acompanha ela há algum tempo, sabe que eu tô falando, acho que ela usa agora é Gabi Oliveira. Alguma coisa assim. E a discussão era: bom, só me sinto bonita de trança. E é uma temática sensível, sabe? Porque, por mais que, no caso dela, já tenha se passado bastante tempo de cabelo natural, no meu caso, 9 anos de cabelo natural, pode parecer pouco, mas eu não acho que é muito, inclusive. E você só se ver bonita com um cabelo que é seu porque você pagou, mas que não é seu, a gente percebe como que a nossa autoimagem foi absurdamente afetada pelas dinâmicas colonialistas, pelas dinâmicas raciais, e como tem sim um projeto que deu certo, e é muito ruim falar isso, se dar conta disso, chega a ser angustiante. Assim como a Gabi, várias e várias mulheres também colocaram que só se sentem bonitas de trança. E aí, esse bonita vai esbarrando em outras coisas, só se sentem bem, só se sentem felizes, só se sentem produtivas, e por aí vai. E a gente vive numa sociedade que preza muito por tudo isso, só se sentem merecedoras quando estão com trança. Teve um momento, nesses 9 anos, há uns 2 anos atrás, 3 talvez, que eu decidi que eu não iria mais colocar trança durante um ano. E como foi difícil esse um ano.
porque eu tive que reaprender, mais uma vez, o que era a Silvia, o que era eu, com o meu cabelo natural. Os primeiros meses foram, assim, de baixa autoestima no nível hard. Assim, muita terapia. E eu comecei na terapia, dentre várias questões, por conta da transição capilar. Quando eu iniciei a transição capilar, eu iniciei a terapia, praticamente. Não foi exatamente assim, não, foi praticamente. E era a pauta de toda a sessão, né? Esse 1 ano foi de um reencontro comigo, com o espelho, com dores, com gatilhos. Mas foi crucial, assim. Hoje em dia eu consigo ficar muitos meses sem trança e me senti, muitos desses dias, desse mês, me senti bem. Não vou dizer que eu me sinto bem todos esses dias, não. Até porque a gente também tem uma oscilação hormonal que afeta muito a forma que a gente se vê no espelho, né? Nós mulheres, assim, é drástico. Mas eu passo boa parte desses dias, posso dizer até que 50-50, poderia ser mais? Poderia. Mas vamos colocar aqui essa média, 50% dos dias satisfeita. Só que isso cai numa outra zona, que é, eu me sinto normalmente satisfeita quando ele está sem o fator encolhimento, igual agora. Agora ele está com pouquíssimo fator encolhimento. Tem um pouco, mas muito pouco. E aí, para isso acontecer, eu preciso secar o meu cabelo. Usar o secador ou a escova secadora, fazer blowout. E com isso eu vou agredindo também o meu cabelo, né? Por conta do calor, né? Então o cabelo que já é naturalmente mais seco, mais poroso, fica mais seco, mais poroso. E exige outros cuidados a mais por conta disso. E você percebe que, mais uma vez, eu vou usando de uma artimanha para me sentir bem com o meu cabelo. Isso é errado, necessariamente? Não acho que seja errado. Todo mundo, né, até quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo liso, ondulado, prefere o cabelo de modo X ou Y e usa disso, dessa posição, acaba usando de alguns cremes, alguns pentes, algumas formas de finalizar diferentes. Gente, tá tendo obra, eu não sei se, eu tô testando esse microfone, eu nem sei se ele é bom, primeira vez que eu estou usando, e eu espero que não esteja saindo esse barulho dessa obra infernal que tá meses durando já, e eu espero que esteja acabando, eu acho que tá acabando, graças a Deus. Enfim, por mais que seja normal, todo mundo utiliza de diferentes técnicas para deixar o cabelo do jeito que gosta. Parece que tem um peso diferente. Pelo menos pra mim, talvez pra gente, enquanto mulheres negras, não sei. E agora, pensando bem, será que não tá nesse lugar de pesar um pouco, despesar, né? Despesar um pouco a mão, sabe? Eu sou uma pessoa que eu questiono tudo e eu tento racionalizar tudo. E isso é um desgaste emocional absurdo. Mas talvez possa ser um pouco por conta da minha formação em psicologia, assim. Um pouco do meu modus operandi mesmo. Acho que eu sempre estive nesse lugar de racionalizar as coisas, as falas, os eventos. Mas pensando aqui enquanto falo com você, talvez esteja nesse lugar de aceitar e tirar um pouco o peso das coisas. Aceitar que, bom, essa é a relação que eu construí, como eu posso melhorar isso a cada dia, de forma que seja mais saudável para mim, né? E proporcione uma longevidade, sabe? Que eu consiga viver melhor com isso ao longo dos anos. Não sei, tô pensando aqui, tô quase que uma catarse agora, né? Pensando enquanto falo. Enfim, eu escolhi um formato que eu gosto do meu cabelo e que é de blowout. Quando eu não estou de blowout, eu costumo não gostar muito do meu cabelo. Eu passei por uma situação emocional muito forte que envolvia trabalho. Eu tive alopecia areata 2 vezes. A primeira vez não foi por conta do trabalho, mas foi bem sutil, assim, bem pouquinha. Rapidamente meu organismo ali se realinhou e o cabelo cresceu. Mas na segunda vez, a baixa emocional foi muito drástica. E aí eu tive alopecia em 3 pontos, né, que ficou cor cabeludo mesmo, nesses 2 lados e atrás. E eu precisei fazer um tratamento, longo até, mas que super resolveu. E eu ainda tô fazendo, né, dei uma pausa agora, mas quero voltar com tricologia. E por que eu, enfim, tava falando de uma coisa e caí nisso, por quê? Por conta disso, eu precisei usar menos o secador para ajudar no tratamento, sabe? Para o negócio fluir melhor, o crescimento se dar melhor, o couro cabeludo ficar mais saudável e tal. E eu precisei buscar outras formas que o cabelo ficasse do jeito que eu me sentisse bem. E nesse ponto, o twist me salvou. Toda vez que eu lavava o cabelo, eu fazia twist. E deixava ele secar com twist, preferencialmente durante o dia, né? Para não dormir com ele molhado, mas às vezes não dava, e é isso. Preferia dormir com ele molhado de twist do que dormir com ele molhado solto e acordar com ele assim.
né? Porque é assim que ele iria acordar. E aí, eu descobri um novo formato para chegar num resultado muito próximo do que o secador entregava. Por que eu tô falando isso? O cabelo ficava muito parecido, né, com o blowout. Quando eu fazia blowout, ele fica um pouquinho menor, como vocês... Ele fica exatamente assim. Eu soltei o twist hoje. Assim que ele fica. Com o blowout do secador, ele fica um pouquinho maior. Eu tô querendo dizer isso para chegar a um ponto de... Tem como aprimorar, sabe? Tem como buscar outras formas de chegar no resultado próximo ao que você gosta, agredindo menos o seu cabelo. Ah, então se você tá dizendo que a trança agride o cabelo? Não, não tô dizendo isso. Trança não agride o cabelo, principalmente se você faz com uma boa profissional. Mas o que você pode fazer enquanto você tá de trança? E se você é essa que emenda uma trança na outra, igual eu já fiz muitas e muitas vezes, o que você pode fazer, sabe? O que você pode passar no seu couro cabeludo para ajudar ele a se manter saudável? Um tônico, um óleo essencial. É nesse sentido que eu tava querendo caminhar minha frase de buscar formas de longevidade e de tirar um pouco o peso, a culpa, a cobrança, né? De, poxa, eu passei todo esse tempo usando beleza natural, guanidina, progressiva, nananã, e agora eu tenho mais uma, entre aspas, muito entre aspas, mais uma muleta. Eu tô mais uma vez refém de algo, no caso da trança. Beleza, vamos tirar o peso disso. O que você pode fazer pra você de melhor enquanto você tá de trança? No caso, pra saúde do seu cabelo. Porque hoje, depois de 9 anos, antes eu já tinha, vamos colocar ali com 5, 6 anos, eu já tinha esse pensamento. Só que hoje, depois de ter passado por esse 1 ano sem colocar trança, igual, atualmente, a última vez que eu coloquei trança foi no carnaval, né, fevereiro. Aí março eu tirei. Então desde março eu tô sem colocar trança. Março, abril, maio, junho e julho. 5 meses. Ah, nesse momento todo você não quis colocar trança. Eu quis colocar trança no meu aniversário, em maio, mas acabou que eu desisti, porque eu entrei numa nova etapa no tratamento da tricologia, né, fazendo microagulhamento para desenvolver melhor o crescimento. Aí eu falei, não vou dar uma segurada. E agora eu tô com planos de colocar trança, mas também tô com planos de fazer uma outra coisa, que, enfim, quando rolar, quem sabe eu trago aqui. Mas eu era dessas que falava, tipo, todo mundo tem que assumir o cabelo natural. Gente, que crueldade, né? E aí, mas enfim, a gente muda o pensamento, a gente amadurece muita coisa. E hoje em dia eu fico pensando de onde que vinha essa fala, né? Porque se pra mim era tão difícil assumir o cabelo natural, por que eu achava que todo mundo deveria assumir o cabelo natural? Hoje eu já sou muito de uma posição que cada um que tem o cabelo que queira ter. Se quer ficar com mega hair, fique com mega hair. Se quer ficar com trança, fique com trança. Se quer assumir o cabelo natural, bancar, sustentar, porque é isso, é bancar, sustentar diariamente, não só pra você, mas infelizmente pros outros. Porque as pessoas vão te questionar, as pessoas vão... E tomara que vocês consigam chegar no nível de foda-se, sabe? De, essa é só a opinião da outra pessoa. Não diz de quem eu realmente sou. De como eu realmente me sinto. Às vezes até pode, até pode bater, mas... E às vezes até pode afetar, né? Mais do que deveria, gente. Acontece. Porque é uma escolha difícil de ser feita. Eu vejo muito assim, a minha irmã, ela acabou entrando nessa loucura do cabelo natural por um ruído de comunicação muito grande da minha parte com ela. Só que ela leva o black dela, né, o start de cabelo natural, crespo, numa leveza surreal, assim, que eu bato palmas e eu acho que a gente tem muito o que aprender com as gerações mais novas também, não só com as mais velhas, porque a forma que eles enxergam e levam a vida, as coisas, os problemas, as dificuldades, as coisas boas, é de um tom saborosíssimo. Eu aprendo muito com a minha irmã, assim, nesse ponto e em outros. Eles têm uma despreocupação em agradar que é 10 de 10. É óbvio que todo mundo, né, também tem suas questões internas e afins, mas nesse formato mais superficial, que de superficial não tem nada, né? Cabelo não tem nada de superficial. Eu acho que é o maior iceberg do gatilho de todo mundo, que vai lá na profundidade, assim, todo mundo no tipo das mulheres negras. Então, se você não quer o cabelo natural, não fique com o cabelo natural, gente. Se você tentou, passou pela transição, mas você se sente mal, use o cabelo que você quer. Eu acho que a gente já tem que vivenciar tantas situações difíceis, a gente já tem que se sustentar, e sustentar outras pessoas, às vezes, que é algo que é tão íntimo nosso, que é a nossa relação com a gente mesmo. Se o cabelo tá sendo um impeditivo, volte para onde você se sentia bem. Se isso for te fazer bem. Por que eu tô dizendo isso? Se for te fazer bem, realmente. Eu não penso, por exemplo, em voltar a relaxar o cabelo. Mas eu entendo que tem coisas que tem um lugar no inconsciente que às vezes a gente não tem a plena consciência de como está. Esses dias eu sonhei que eu tava indo para um salão de beleza. Eu e a minha irmã, olha bem.
Era o Beleza Natural, mas estava com um design um pouco diferente. E a gente ia relaxar o cabelo, depois desses anos todos. Depois que fez lá, quem conhece todo o processo, sabe que primeiro passa ali, né, eles avaliam o cabelo primeiro e tal, e aí você vai pra dividir, fazer a divisão. Eu tava fazendo a divisão e eu tava muito mal, muito triste, assim. Aí eu fui pra sala, que esperava pra ser chamada, pra ir pra pia fazer o relaxamento. Quando eu fui pra essa sala, eu já comecei a ficar um pouco, eu ia falar eufórica, mas não é a palavra. Eu comecei a ficar ansiosa, assim, com a sensação de peito batendo mais forte, uma vontade de sair meio que andando, assim, sem rumo. E aí, quando eu sentei na pia pra começar o relaxamento, eu comecei a chorar. E falando que eu não queria, que eu não podia fazer isso comigo mesma. Que depois de 9 anos, eu não podia me render ou voltar pro relaxamento. Que aquilo ali não fazia mais parte do que eu realmente queria. E que eu não ia ceder àquela pressão. Que eu preferia continuar com o meu cabelo natural, bancar esse lugar do cabelo natural, por mais difícil que fossem alguns dias, mas que o lugar do relaxamento, do volumais e afim, não fazia mais parte de mim. Que eu já era uma outra Silvia. Não aquela Silvia que iniciou a transição capilar. Gente, vocês têm noção disso que eu tô dizendo? Das imbricações inconscientes desse sonho. Eu acordei triste, porque eu chorei muito nesse sonho. E, em alguma medida, muito feliz. Pelo encontro mesmo. E como que diz? Pelas bordas que eu fui dando para algumas questões minhas de autoestima e de como eu me vejo. E eu realmente não tenho a menor vontade de relaxar o cabelo de novo. Mas entender que isso retoma num sonho, num lugar inconsciente dentro de mim, foi bastante libertador. Mas essa é a minha história. A sua pode ser totalmente diferente. E eu quis trazer essa perspectiva, sabendo que existem outras perspectivas, mas principalmente para colocar para vocês se o cabelo é um lugar de dor, porque muitas vezes ele é um lugar de dor, mas ele também é um lugar de felicidade, de encontro, de autoestima. Utilize ele da forma que você se sinta melhor. Sempre buscando a longevidade dele. Sempre buscando que ele cresça mais saudável, que ele esteja bem, mas isso tudo, cresça mais saudável e esteja bem dentro do que hoje te faz sentir bem. É isso. Se fez sentido pra você, se você quer trocar alguma coisa comigo, enfim, os comentários estão abertos. É um vídeo vulnerável, que eu sei que toca em questões vulneráveis, mas que eu tava sentindo e querendo fazer. Eu acho que esse espaço aqui do Outro Sabor agora tá ganhando uma outra conotação pra mim. Eu não quero vir aqui falar do que tá sendo mais buscado na plataforma. O que pode ser um tiro no pé, porque isso daqui não é uma rede social, é uma plataforma de buscas, mas é o que eu quero fazer agora, sabe? E é isso, eu vou buscar palavras-chave que estejam mais de acordo com esse vídeo e vou entregar ele, porque é por esse caminho que eu quero seguir com Outro Sabor. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo, porque moda é Outro Sabor.